Olá, tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula? Na aula passada de citologia, nós desmembramos, nós desenvolvemos um olhar mais cuidadoso, mais criterioso sobre o núcleo, número de núcleos numa célula, posição, função, estruturas, Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar de cada uma dessas partes que envolve o núcleo. Onde que é esse núcleo? Núcleo na célula. A célula é nucleada, a célula é eucariota. Porém, lembrem-se que nós estamos olhando para o núcleo interfásico, aquele que acontece na intérfase, ou no momento em que não há divisão nem por mitose, nem por meiose. Lembrem, cuidado com isso, tá? Cuidado, isso é muito importante, principalmente se vocês forem fazer uma questão discursiva ou discursiva, descritiva, tá? De marca X vocês vão conseguir olhar, lembrar, escrever e analisar. Nossa, no núcleo interfásico nós temos estas estruturas. Mas quando é descritivo, discursivo, vocês têm que lembrar de citar que a análise que vocês estão fazendo é do núcleo em sua fase intérfase, Tá? Então vamos falar da cariomembrana, ou carioteca, ou invólucro do núcleo, Aquela membrana que envolve o núcleo, certo? Então, uma membrana dupla lipoproteica, eu falei isso para vocês, chamei isso a atenção de vocês na aula passada, com numerosos poros. Então tem muitos poros que permitem com que macromoléculas entrem dentro do núcleo, tá? Para que haja então essa troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, núcleo e citoplasma tem uma comunicação por meio desses poros. Se a célula começar a perder muita água, o citoplasma começar a ser afetado, as águas ou o nucleoplasma vai sair dos poros para proteger o citoplasma, Os poros apresentam diâmetros consideráveis que permitem a troca de materiais e macromoléculas, é o que eu já falei para vocês, como proteínas e ácidos nucleicos entre o núcleo e o citoplasma. Então, justamente para isso é porque existem os macroporos ou os poros grandes. Mas lembrar que nós estamos falando de grande, mas não é na escala humana, é na escala microscópica, Nós estamos falando grande, mas não é tão grande. Nós estamos falando de uma célula que é algo microscópico, que a gente só consegue ver com um microscópio eletrônico, E aí nós estamos falando de poros pequeníssimos, mas que são considerados grandes para o tamanho da célula e do núcleo. Então, a cariomembrana não está presente nos procariontes e nos vírus. Por que não está presente, professor? Simples, básico. Seres procariontes não têm núcleo. Vírus não tem núcleo. Então, se não tem núcleo, não tem cariomembrana, não vai ter nucleoplasma, Não vai ter nucleolo, correto? Então, a cariomembrana não vai ter cromatina. A cariomembrana é uma continuação do retículo endoplasmático e possui finalidade de desmontar e remontar durante a mitose e a meiose. Então, no momento da divisão, a cariomembrana se dissolve, se desmonta, E depois ela se reagrupa, ela se remonta, depois que sofrer a mitose e a meiose. E assim, então, se garante a duplicação do material genético e de transmissão ou transferência das informações genéticas de um indivíduo para o outro, tá? Na intérfase, a cariomembrana aparece bem visível, a gente já viu isso. Então, tá lá o núcleo bem constituído, bem certinho, revestindo o nucleoplasma, a cromatina, o nucleolo com as informações genéticas, protegendo,
né? Lembra que eu falei, se o citoplasma começar a ter alguma ação microbiana, perder água, perder líquido, a cariomembrana, a carioteca está ali protegendo todas aquelas informações internas, né? Até um certo limite, claro, como nós seres humanos, né? Tá? E individualizando o núcleo da célula eucariota. Então, a cariomembrana é que individualiza o núcleo, né? Tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos lá. Nesta primeira imagem, nós temos o envelope nuclear, que são as membranas internas e as externas, né? Nós estamos vendo uns pontinhos aqui, que são os ribossomas, e nós estamos vendo uns buraquinhos aqui, né? Que são os poros nucleares. Então, nós temos os pontinhos, que são os ribossomas, e nós temos os poros nucleares. Nós temos a cromatina, que é esta camada aqui mais próxima da membrana, né? Que pode ser a heterocromatina ou a eucromatina. Nós temos o nucleolo e nós temos o nucleoplasma. Então, o que nós precisamos lembrar? Envelope nuclear é carioteca, né? Carioteca. Bom, eu vou apagar aqui, porque senão vocês vão brigar comigo. Então, eu vou escrever. É ruim escrever aqui, pessoal, tá? Mas eu vou tentar bem bonitinho. Carioteca, tá? Carioteca. Carioteca é o envelope nuclear ou envoltório nuclear formado por duas camadas, né? Por duas membranas, tá? O nucleolo, o nucleoplasma, que é o gel que está dentro do núcleo, né? A cromatina, então nós temos a heterocromatina e a eucromatina, nós vamos estudar isso mais especificamente. Ribossomo e os poros nucleares, né? Nós temos aqui também, some-se a isso, lembrar aqui que nós temos, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês não esquecerem, né? O retículo endoplasmático granular, que está aqui, que eu estou apresentando nesta outra imagem para vocês. Então, nós temos o nucleolo, o núcleo, a carioteca com a sua dupla camada, dupla membrana lipoproteica, temos os poros, né? Temos os ribossomos. Então, essa estrutura que a gente não pode esquecer, nunca, jamais. O núcleo tem estas quatro partes: carioteca, nucleoplasma, né? Carioteca ou cariomembrana ou envelope nuclear, nucleoplasma, nucleolo, cromatina, ribossomos, poros nucleares e o retículo endoplasmático rugoso. Então, são 7 partes aí, cada uma com uma função específica, tá? Então, outra forma de demonstrar o núcleo é poro nuclear, nucleolo, lâmina, né? Uma lâmina, o que é uma lâmina? Uma camada, uma célula da cromatina, né? Nós temos a carioteca, com o retículo endoplasmático rugoso, o ribossoma, a cariolinfa, né? Tá? Então, você vê que cada autor mostra algum ponto diferenciado, né? Cariolinfa pode ser também o nucleoplasma, tá? É o gel, também chamado de gel, tá? Olha lá, carioplasma, cariolinfa ou nucleoplasma, viu? Eu não minto para vocês. Às vezes eu me engano, dou umas enganadas, me engano, mas eu me corrijo. Mas neste caso, não, né? É substância gelatinosa ou homogênea que preenche o interior do núcleo. Então, preenche, dá um enchimento ao núcleo, porque senão o núcleo ia ficar murcho lá dentro, né? Tá? Núcleo de composição química semelhante ao do hialoplasma. Então, preenche o interior do núcleo de composição química semelhante ao hialoplasma. Quem que era o hialoplasma? O citoplasma. Então, eles têm composição
semelhante. Lembra que tem os poros nucleares que permite a troca de substância entre o núcleo, o citoplasma ou o hialoplasma? Então, eles têm que ser semelhantes, tá? É uma substância rica em enzimas. Por que enzimas? Porque elas vão participar depois das sínteses de ribossomo, de DNA, de RNA, né? Tá? Então, tem que ter muita enzima. E por isso, nesse local, ocorrem inúmeras reações, como duplicação do DNA, transcrição de RNA e glicólise, né? Tá? Então, lá no carioplasma, ou na cariolinfa, ou no nucleoplasma, ocorrem essas reações, principalmente a duplicação de DNA, que depois vai ser transmitido, reagrupado nos diferentes núcleos e vai para cada célula, né? Tá? Transcrição de RNA, por isso temos os ribossomas no núcleo, né? E a glicólise para a geração, produção de energia. No interior do carioplasma estão mergulhados os nucleolos e cromatina. Então, no interior do carioplasma, ou cariolinfa, ou nucleoplasma, nós temos quem? A cromatina e o nucleolo. E mais ninguém, tá bom? Só esses dois, tá ok? Então, gravem aí. Cromatina, que são os DNAs mais as histonas, né? É uma substância composta pela ação de DNA e proteínas histonas. Então, nós temos o nucleolo e as cromatinas, né? E volto a repetir essa figurinha aí. Eu gosto dessa figura, tá? Há várias classes diferentes de histonas que formam a cromatina. Então, dependendo da função da célula, nós vamos ter diferentes tipos de histonas com diferentes funções ou definições de cromatina. A cromatina é o material que durante a mitose e a meiose irá formar os cromossomos. Então, essa cromatina é importante porque é ela que vai dar origem aos novos cromossomos nas divisões celulares, tanto da mitose quanto da meiose. Então, exemplo de cromatina, mais histonas. Então, nós temos aqui o nucleossoma, né, as histonas, que é um conjunto dos cromossomos e das cromátides, né, das cromatinas, bem adensados, né, formando, parece bolinhas assim, né, tá, que estão lá dentro dos DNAs. Então, olha lá, DNA, as cromatinas com as histomas, aí o heliocentro, né, helionúcleo do cromossomo, o cromossomo aberto, não mais adensado, não mais dobrado, aí ele se dobrando e ele se dobrando totalmente, tá? Então, é isso que acontece lá dentro do núcleo, tá? Na intérfase, a cromatina se apresenta sob a forma de longos filamentos descondensados. Então, a cromatina se apresenta sob a forma de longos filamentos descondensados, onde na intérfase, no momento da mitose, ela vai começar a se condensar, se dobrar e se fundir, tá? Então, olha lá, as cromatinas são os filamentos descondensados, né? Cromonemas, também chamados de cromonemas. Então, esses filamentos descondensados são chamados de cromonemas, que não permitem a visualização dos cromossomos. Então, porque ela não está condensada, então você não consegue ver os cromossomos. A célula eucariota, ao entrar em divisão, promove a fragmentação da cromatina em segmentos, que irão se compactar e condensar, formando os cromossomos. Então, né, vão se dividir, vão se condensar, vão se aglomerar e vão formar os cromossomos. Tá? Então, aqui nós temos o nucleossoma, né? Certo? O nucleossoma, ok? E com as histonas, né? Então, vamos ver aqui o nucleossoma. É esta partezinha aqui de aglomeração das histonas do DNA, né? Então, é o nucleossoma, tá certo?
Um cromossoma é um pedaço de cromatina que se compactou. Claro, a cromatina eram filamentos descondensados. Eles se fragmentam na hora da mitose, da meiose, e aí eles se condensam. Então, um cromossomo é um pedaço da cromatina que se condensou, né? Formando um novelo condensado e que só é visível ao microscópio durante a mitose e a meiose, né? Tá? Durante a intérfase, a maior parte da cromatina se encontra descompactada, né? Que é em filamentos descondensados, solta e desenrolada, e recebe o nome de eucromatina. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos a eucromatina e a heterocromatina. Então, a heterocromatina está mais densa, mais adensada, e a eucromatina está mais filamentosa, mais aberta, né? Então, isto ocorre, então, na intérfase, a cromatina está na forma de eucromatina, ou seja, aberta, descondensada, né? Tá certo? Então, olha lá, dupla hélice de DNA, forma os nucleossomos, né, que vão se aglomerando, e gerando isto aqui, que são os nucleossomos enrolados, tá? Certo? Depois, ela se desespirala, ou se descondensa, né, como cromatina condensada, né, e vai formar também o cromossomo condensado, isso depois de toda a divisão, tá? Uma pequena parte da cromatina se encontra compactada durante a intérfase e recebe o nome de heterocromatina. Então, pessoal, olha aqui, temos toda a eucromatina, que a gente já sabe que é a cromatina descondensada durante a intérfase. Porém, uma pequena parte dela se encontra condensada, na forma condensada, tá vendo? Né? Estão vendo esses pontinhos mais escuros? São as formas mais condensadas da eucromatina, e por isso recebe o nome de heterocromatina, porque se diferenciam, né? O termo cromatina significa cor, e surgiu para designar a grande afinidade desse material por corantes básicos, basofilia, graças à natureza química ácida que possui, né? Então, o termo cromatina significa cor e surgiu para designar a grande afinidade desse material, né, por corantes básicos. Então, os corantes básicos reagem à cromatina, graças à natureza química ácida que possui. Então, tipos de cromatina, nós temos a heterocromatina e nós temos a eucromatina. A heterocromatina são pequenas partes adensadas da eucromatina, né? E aqui está em espanhol, pero tú puedes comprender, pero vosotros podéis comprender, né? Inativa, não transcrição, é receptiva, duplicação na fase S tardia, mais condensada, localização principal na periferia dos núcleos, né? Fase S tardia. Qual é a fase S tardia? A fase da intérfase tardia, surge lá mais para a fase tardia da intérfase, né? E a eucromatina no núcleo, né? Se tem transcrição, faz a transcrição, não é repetitiva, então não se repete. Duplicação também na fase intérfase ou fase S, só que na fase inicial. Então, menos condensada e dispersa por todo o núcleo, né? Então, essas são as diferenças. Eu quis trazer esse quadro para vocês, né, para mostrar as diferenças da eucromatina com a heterocromatina. Então, a eucromatina vai acontecer mais na fase inicial da intérfase. A heterocromatina, que é um pequeno adensamento de uma parte da cromatina, mais na fase terminal. A heterocromatina se replica, ou é repetitiva, e a eucromatina não é replicativa, né?
A eucromatina sim tem transcrição pelos ddRNAs, a heterocromatina não tem transcrição, né? A principal localização da heterocromatina é na periferia do núcleo, certo? Perto das membranas, e a eucromatina é em todo o núcleo, está dispersa em todo o núcleo, tá? Então, um dos corantes mais usados para facilitar a visualização do núcleo em microscopia óptica é o corante de Feulgen, específico para o DNA. Então, o DNA apresenta o core, o DNA, colorido, né, pelo Feulgen. Então, Feulgen positivo, o DNA dá Feulgen positivo, certo? Então, toda vez que colocamos o corante Feulgen no DNA, ele vai se apresentar positivamente, né? Tá? Certo? Nucleolos ou plasmossomos, né? RNA ribossômico mais proteínas. São corpúsculos arredondados formados essencialmente por RNA ribossômico, associado a uma proteína. A célula eucariótica ou eucariota pode ter um único ou vários nucleolos em cada núcleo. Então, em cada núcleo pode-se encontrar um único nucleolo ou muitos nucleolos, né? Os nucleolos são produzidos por regiões especiais de cromossomos, DNA, chamada de organizadores nucleolares, né? Então, os nucleolos são produzidos por regiões especiais de cromossomos, tá? Chamados de organizadores nucleares. Nucleolos são produzidos, estou repetindo e vou repetir, os nucleolos são produzidos pelas zonas especiais chamadas organizadores nucleolares. Regiões especiais de quem? Dos cromossomos, tá? O RNA ribossômico presente nos nucleolos é usado para formar as partes que constroem os ribossomos. As partes do ribossomo são produzidas separadamente dentro do núcleo e depois enviadas para o citoplasma, onde vão se unir e formar um ribossomo inteiro. Então lembra que temos um ribossomo que atua lá no citoplasma, lá já fora do núcleo, né? Tá? Então, essas são as partes do ribossomo produzidas separadamente que depois vão ser reagregadas, rearranjadas lá no citoplasma. A função dos nucleolos é fornecer RNA ribossômico, que constrói os ribossomos. Parece confuso, mas faz sentido. Alguém tem que produzir o ribossomo. Quem vai produzir o ribossomo? Os nucleolos. Os nucleolos vão produzir os ribossomos para que, então, possa haver síntese, possa haver todo o processo, os processos que envolvem os ribossomos, né? Então, o ribossomo inteiro são encontrados somente no citoplasma. Lembra que daí lá no citoplasma é que vai haver a síntese de ribossomo, a transcrição do ribossomo e o RNA mensageiro ou transportador, né? De transporte. Portanto, a síntese de proteínas só ocorre no citoplasma. Então, é só lá no citoplasma que os ribossomos vão se unir, fazer a transcriptase. Lembra da enzima transcriptase que vai ler as cadeias de aminoácidos das bases nitrogenadas, né? E vai formar, então, as enzimas, as proteínas, vai formar, então, a proteína, a síntese de proteína que acontece no citoplasma. Núcleos com nucleolos volumosos são indicativos de grande produção de ribossomos e, por isso, grande síntese proteica. Então, núcleos que apresentam muitos ribossomos significa que tem muita síntese proteica, tá? Ok? Então, nós temos aqui
os poros, né? Nós temos os poros, nós temos os ribossomos, nós temos o nucleolo, nós temos a cromatina, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, nós temos a carioteca com a dupla membrana lipoproteica, novamente nós temos os ribossomos, certo? Nós temos a cromatina, desculpa, ok? Então, no início da divisão celular, o DNA da zona organizadora do núcleo se condensa e deixa de produzir o RNA ribossômico, que forma o nucleolo. Neste período, o nucleolo se desintegra e seus componentes se espalham pelo citoplasma. Então, todos os ribossomos que formam o RNA ribossômico vão se desintegrar e vão sair pela desintegração da carioteca, vão sair para o citoplasma. Daí lá no citoplasma vai acontecer o RNA transportador e depois o RNA transcrissor, que vai transcrever todas as bases nitrogenadas novamente e formar as proteínas, tá? No final da divisão, eles são novamente produzidos no interior dos núcleos das células filhas. Então, lá dentro do núcleo já formado, os ribossomos vão se reconstituir. Então, os nucleolos apresentam reação Felgen positiva também. A cromatina possuía, o DNA possuía, né? E agora os nucleolos também possuem reação Felgen positiva. E o cariossomo, ou falsos nucleolos? Nós temos falsos nucleolos, temos alguns falsos nucleolos chamados de cariossomos, tá? São corpúsculos constituídos por zonas de cromatina mais condensada durante a interfase. Então, é isso que acontece. A cromatina se adensa mais e isso dá uma impressão de que é um nucleolo, mas na verdade é um falso nucleolo ou um cariossomo, e serão usadas para construir as constrições dos cromossomos, tá? O que são as constrições? São aqueles pontos de encruzamento dos cromossomos. Os falsos nucleolos apresentam também reação Felgen positiva, tá? Então, pessoal, núcleo, nós vimos o núcleo, nós vimos as funções, nós vimos as posições, nós vimos as quantidades, nós vimos os tipos de núcleo, as formas dos núcleos, as funções, para que servem. E nós vimos que eles são compostos de 1, 2, 3, 4, 7 estruturas, ou estrutura nuclear, ou organelas nucleares, vamos dizer assim. Primeira, a carioteca, ou cariomembrana, que é uma membrana dupla lipoproteica, que possui poros grandes para entrada, troca de substâncias entre o nucleoplasma e o hialoplasma. Nós temos ribossomas, nós temos retículo endoplasmático rugoso, nós temos o nucleolo, cromatina, né? Que mais? Acho que eu não esqueci de nada. Nucleolo, cromatina, nucleoplasma, poro, ribossomo, retículo endoplasmático e, de novo, nucleolo, cromatina, poro, ribossomo, retículo endoplasmático, cariomembrana e o nucleoplasma. 7 estruturas que compõem o núcleo e que a gente precisa memorizar e lembrar, e que cada uma tem uma função e tem uma ação, né? Lembrando que a grande função do núcleo é proteger o material genético, DNA, RNA e enzimas, certo? Para que sejam transmitidas para os nossos herdeiros ou os nossos descendentes. Ok, pessoal? Então, nós terminamos nossa aula sobre núcleos, sobre as suas estruturas, sobre as suas funções. E agora vocês reverem todo esse conteúdo e trabalharem em cima desse conteúdo todo
para que então a gente consiga levar este raciocínio, levar esse sentimento, né, para as próximas aulas e para os próximos entendimentos. Então, lembrando mais uma vez, isso tudo nós estamos falando do núcleo interfásico, que acontece na intérfase. Somente na intérfase é que a gente consegue observar todas essas estruturas do núcleo, nenhuma outra parte. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês e fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.